O vídeo do Daniel Peninha aqui falando da reforma tributária. Porque o governo está mexendo nos impostos que você paga. Porque isso é tão importante para o país. Ficar em torno de 20. Brasil antes. Mas você finalmente chega lá, você vê que não era nada do que você pensou. Os impostos realmente mudaram. O Brasil antes já era um dos países do mundo que mais cobra impostos. Sobre as empresas, por exemplo, o Brasil está em segundo lugar. É o segundo país do mundo que mais cobra impostos sobre as empresas. E agora vai mudar. Só Impostos isso? sobre serviços, que antes eram 5% em média, vão passar para 25%. Daniel, meu Deus, o que mudou? O que mais mudou foram os impostos sobre o consumo. Claro, isso aí mudou. E dentro dos impostos sobre o consumo tá tudo. Tudo que você compra de bens a serviços. Isso é bom ou ruim? Hora de mostrar os dois lados da moeda. Dos novos impostos que nós vamos pagar. Hora de mostrar o que você não viu, o que a televisão, o Twitter e até o YouTube não contou pra você. Hora de mostrar as mudanças de última hora no texto. A criação de um novo imposto que ninguém te falou. A substituição de 5 impostos por um imposto. A reforma que antes era a salvação dos pobres e depois virou cavalo de Troia. Depois que a reforma foi aprovada, inclusive a notícia veio. Brasil terá o maior imposto sobre o consumo do mundo. O que antes era um dos maiores virou o maior. Por quê? Outra coisa, o governo liberou 2,1 bilhão em emendas num dia. E no outro dia, liberou mais 5,4 bilhão. Foi recorde no primeiro dia e recorde no segundo dia. Recorde atrás de recorde. O governo nunca liberou tanto dinheiro de uma vez só para deputados. Se a reforma era tão boa, se ia ajudar tanta gente, se ela é tão interessante para nós, por que isso tudo teve que acontecer? Porque antes era a reforma dos pobres, depois virou cavalo de Troia. O que realmente é a reforma tributária? Boa pergunta. Que outro imposto é esse que veio para substituir os antigos? O IVA, o imposto que nem chegou ainda e já está sendo noticiado como o maior imposto do mundo. Hoje nós vamos analisar tudo. Nós vamos ver desde o que mudou, até consultar os estudos, as notícias, os acontecimentos, os documentos, textos que não foram passados, notícias que nem foram mostradas. Nós vamos mostrar até como é que foi essa aprovação e te contar tudo que você ainda não sabe. Hoje nós vamos ver a história não contada da reforma tributária. Seu sonho é um carro? Beleza. Vamos contar pra você como é que tá os impostos hoje sobre os carros. Pra ter o seu próprio carro, você decide financiar. Qual vai ser o preço? Simples. 3 carros. Claro, é seu. Mas antes de ter o seu, um carro é do banco. Você paga ele através dos juros. E um carro é do governo. Você paga ele através dos impostos. Ah, seu carro é nacional? 30% a 48,6% do valor que você pagou foi pro governo em forma de imposto. E os carros importados? Por exemplo, o Corvette que eu comprei no ano passado ainda. Ah, no Corvette foi melhor. 60,6% até 78,6% saíram do seu bolso, do meu bolso, e foram pro bolso do governo absurdo, em cara. forma de imposto. Nada mais justo, quem tem mais dinheiro, quem tem carros mais caros, paga mais. É por isso que eu não fui atrás de comprar carro importado, cara. Porque eu vi que isso daí ia ser uma fraude. Isso daí não valeria a pena. Com esses preços aí, não... Mais impostos. Você achou mesmo que ia parar por aí? Não para, não. Isso era como os impostos eram cobrados. E agora nós Aliás, isso daí foi um dos motivos, né? temos uma nova forma de cobrar impostos. Nós temos a reforma tributária, noticiada pra vocês como a reforma que beneficia o pobre. A reforma com cashback, diminuição de impostos, ajuda, contribuição. Finalmente o Brasil vai crescer. Os ricos vão pagar mais e os pobres vão pagar menos. Será mesmo? Vamos ver tudo que realmente E aí, Kenshin? mudou. Primeira coisa importante, tá? Não se desespere. Bom dia, Zuli. Só de boa? Salve pra Laisla. Tamo junto. Um abraço aí, tudo nosso. Gu, obrigado, irmão. Valeu pela presença aí, tudo nosso. Eles pegaram a ideia do projeto do Ciro e fizeram caquinha. Ah, lógico. Mas essa ideia aí nem é do Ciro, viu? Essa ideia já vem de muito tempo já, do imposto único. Muito tempo. Eu já falei pra vocês, essa reforma tributária aí é uma farsa. Porque as medidas que têm que ser tomadas antes de fazer uma reforma tributária não foram tomadas. Tem que mexer em taxa de juros, a própria tributação. Esse tripé macroeconômico... Ih, ó, tá tudo errado, mano. Tudo errado, cara. Tudo errado. Porque a sua vida não vai mudar hoje. É assim. Tudo isso que eles estão discutindo, aprovando, e que eu estou falando aqui, só vai entrar em vigor a partir de 2026. Não adianta só pegar e falar, vamos reduzir tudo pra um imposto. É basicamente o que eles fizeram. Não adianta. Quando entrar em vigor a alíquota é baixinha, mas depois o bicho vai pegar e lá pra 2030 vai realmente mudar tudo. E o que vai mudar? Primeiro, os impostos sobre consumo mudaram. Tudo que você consome tem impostos, claro. Tudo que você pode comprar ou contratar, sendo um bem ou um serviço, tem imposto em cima. Na verdade, são 5 impostos que tem em cima. E a primeira mudança é isso. Esses 5 impostos que tem em cima viraram um imposto só, que vai ser dividido em 2 partes. Uma parte é do governo federal e a outra parte é de estados e municípios. 5 impostos sobre consumo se tornaram um imposto. Simplificando pra você. Hoje existe ICMS e ISS. Esses 2 impostos viraram IBS. Nós também temos IPI, PIS e CONFINS. Esses 3 impostos viraram Jonatinha CBS. 4 e Então, 20 2 mandou viraram 5 1 e reais. 3 viraram 1. Esses 2 viraram IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E Melhor, você foi liberto.
ele se soma ao outro, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esses dois juntos se unem, fazem uma fusão e eles formam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Esse IVA, inclusive, é cobrado em vários países, mais de 170 países cobram o IVA. O Brasil também decidiu cobrar, simplificou, em vez de cobrar um monte, vai cobrar um só, vai cobrar o IVA, que lindo. Qual que é o problema nisso? O primeiro problema vem agora. Quando eles decidiram fazer a reforma, tinha um pacto, tinha uma promessa, uma regra que tinha que ser seguida. Valeu, Davi, tamo junto, irmão. Obrigado, companheiro. Independente da mudança, o valor efetivo, a porcentagem que nós pagamos de verdade de imposto, não pode aumentar, não iria aumentar. Aí você pega essa promessa e soma ela com a promessa de reduzir ou zerar os impostos sobre medicamentos, cesta básica, diminuir impostos da saúde, educação, transporte público, coletivo, pronto. Receita pronta e toda a imprensa começou a noticiar que a reforma era a reforma para beneficiar o pobre. Com esse tanto de notícia falando bem da reforma, ela rapidamente foi pra Câmara. Rapidamente ela ganhou força pra ser votada. Maravilha. Agora, na hora de votar, aos 45 do segundo tempo, faltando 20 minutos pra votação, o que que eles fazem? Mudam o texto. Como é que é? Que beleza, né? Mas o que que eles mudaram? Essa mudança de última hora aí, ela recebeu um apelido carinhoso. Ela foi chamada carinhosamente de Cavalo de Troia. Composta por 34 páginas. Basicamente, ela dá mais poder pra prefeitos e governadores pra que eles consigam, depois de ser aprovada, criar mais um novo imposto. Cada estado vai decidir se ele vai criar mais um imposto ou não. Já sabe que eles vão criar, né? Só que nada é de graça nessa vida. Como é interesse do governo arrecadar mais dinheiro para que eles possam gastar mais, vocês sabem como é que funciona a política no Brasil, né? Quer arrecadar mais dinheiro do povo? Simples, libera mais dinheiro aqui pra nós, que a gente aprova pro senhor. Primeiro dia, o governo liberou 2,1 bilhão em emendas. O maior valor liberado desde o início do governo. Segundo dia, hora de bater o recorde de novo. Hora de garantir a aprovação. E para isso foram liberados 5,4 bilhões em emendas. Engole o choro e faz o L. Ai, que lindo. Coisa maravilhosa. Dinheiro, né? Dinheiro caindo do céu. Choveu dinheiro no Congresso. Chovendo dinheiro, como é que não vai aprovar? Foi aprovada. E agora eu vou te contar como que essa reforma realmente vai Tem um vídeo no canal do Nando Moura falando sobre isso daí também, né? Que falaram pra assistir ontem. Depois eu vejo lá. refletir no seu Se for possível de ver, né? bolso. E como que eles quebraram a Fala, soldeira, beleza, irmão? Só de promessa boa? de não aumentar os impostos. Tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado em estudos e notícias, tá? Vamos lá. Daniel, por que eles quebraram a promessa? Para saber por que eles quebraram a promessa de não aumentar os impostos, você tem que saber quanto que você paga de impostos agora e quanto que você vai pagar no futuro, com a mudança aprovada. Então, começando pelo quanto nós pagamos de impostos hoje. Para simplificar tudo, em vez de ficar falando porcentagem e não sei o quê, fazer o seguinte, vamos colocar em dias. Hoje, dos 365 dias que um brasileiro trabalha no ano, 147 dias de trabalho são somente para pagar impostos. Por exemplo, tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 de julho de 2023. Já passaram 190 dias dos 365 dias que um ano tem. Durante 147 dias, vai trabalhar demais e não vai ver nada. Porque 147 é o número de dias que um brasileiro tem que trabalhar só pra pagar os impostos que são cobrados sobre tudo que ele consome. E aí, você já sabe, né? Se ele trabalhou 147 a pagar, 190 sobrou 43 dias, né? De resultado, notícia boa. Notícia ruim, o resto do seu ano foi pro governo. 40 dias só é seu. Notícia pior ainda, o resto do ano é seu, mas o ano tá acabando, né? Faz o L, filha da... E como tudo que é ruim ainda pode piorar, se o imposto que você e eu pagamos hoje já é alto, provavelmente ele vai aumentar mais ainda com a reforma tributária. Como assim, Daniel? Relembrando, 5 impostos vão ser unificados em um só imposto, o IVA. Dentro desse imposto, uma parte é do governo e outra parte é de estados e municípios. Só que tinha uma coisa que ninguém tava falando. Ninguém conseguia dizer qual que ia ser a porcentagem real de imposto que nós iríamos pagar. Beleza, é só um imposto? É só uma porcentagem? Mas qual vai ser a porcentagem que vai substituir todas as outras porcentagens? 24. Acertou, miserável. O primeiro estudo que conseguiu falar isso apontava que o valor ia ser de 25%. E se realmente fosse 25% sobre tudo que você consome, o nosso lindo Brasil seria o 4º país do mundo que mais cobra impostos sobre o consumo. Que lindo, 4º lugar. Nada que a gente já não esteja acostumado, o Brasil já é o 2º país que mais cobra impostos sobre empresas. 4º lugar como o país que mais cobra imposto de quem é pobre? Normal. Mas pensa bem, de 170 países que cobram IVA, e o nosso Brasil ia se contentar mesmo em ser só o 4º país do mundo Valeu, Lucas. Tamo junto, irmão. que mais cobra impostos sobre tudo que o povo consome, principalmente o pobre? Não. Claro que não. De última hora, quando o texto estava prestes a ser aprovado, algumas mudanças são incluídas, faltando 20 minutos para votação. E a perspectiva agora é que o valor de imposto seja ainda mais alto. Porra do... Puta que pariu! Notícia: IVA poderá ser um dos maiores do mundo. Segunda parte da notícia: levantamento apontou que a taxa pode até superar a praticada na Hungria de 27%. Claro que na Hungria a expectativa de vida é outra, a segurança é outra, a saúde é outra, a vida lá é muito melhor. E eles pagam menos que a gente, porque vai superar a Hungria. O levantamento feito pelo Bichar Advogados, com base em dados de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que a alíquota do IVA deverá se aproximar à praticada na Hungria, que tem taxa de 27%. Tem que ser muito gado.
Aliás, só a Gadolândia pra acreditar que existe reforma tributária de verdade num país que tem a maior taxa de juros do mundo. Tem que ser muito burro mesmo. A maior entre todos os O gado não aprende. Gado é gado, né, cara? países da OCDE. Se aproximar, cara, no Brasil que eu conheço não se aproxima. O Brasil que eu conheço vence. Quando o assunto é imposto, ele vence. Ele tem que cobrar mais que todo mundo. E finalmente apareceu uma nova resposta baseada em estudos. Na matéria do jornal O Globo, o advogado José comenta. Os Pedro estudos mandou apontam R$5. uma alíquota efetiva de Deus é a minha 29. salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ela é a minha salvação. Vamos começar assim, irmão, tudo nosso. Brabo, irmão, amém. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu pela mensagem, companheiro. 9,1%. É o quê? Agora sim, esse aí é o Brasil que eu conheço. Primeiríssimo lugar. E esse é o problema. Prometeram que não ia haver aumento efetivo de impostos. E os estudos estão mostrando que nós vamos ter sim aumento de impostos sobre tudo que os brasileiros consomem. Presta atenção nessa notícia que saiu no Correio Brasiliense. Carga tributária, ou seja, os impostos. Impostos vão subir com reforma tributária. Olha lá. Olha que maravilha. Por isso que eu falei, não adianta fazer reforma tributária se não mexer na mecânica produtiva do negócio. Isso é tudo falácia, é esparadrapo, contradição, engano, mentira, fraude. Isso é tudo, menos uma reforma. O diretor do banco, Goldman Sachs, um banco que eu já falei que várias vezes, que é muito inteligente e várias vezes acertou sobre o que iria acontecer no Brasil, esse diretor falou assim, ó: as regras da reforma só vão funcionar se houver aumento da arrecadação. Ele também falou que a alíquota tem que ser salgada, senão não vai funcionar. Esse é o primeiro problema. E mandou R$5. A alíquota tem que ser salgada, senão não funfa. Não funfa. Faz um tempo que ninguém fala com o teto gastos as... Prometeu que não ia aumentar. Não aumentou não, colocou em primeiro lugar. Nem era primeiro antes. O segundo problema é que eles aumentaram a carga tributária também sobre serviços, que tinha uma carga baixa. Então vários serviços que você contrata, que nós contratamos, pagavam em média 5%. Agora todo mundo vai pagar 25%. Não tem desculpa. E o terceiro problema, aí é uma coisa que não foi mudada. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais cobra impostos em cima de empresas. E isso não mudou. Continua assim. Ai, Daniel, mas por que o terceiro ponto, cobrar impostos sobre empresa, é um problema? E outra coisa, por que esses dois outros pontos são um problema? E se são de verdade, como que resolve? É isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, vamos analisar quem que tá decidindo. Como que são os políticos que estão decidindo o que você vai pagar. Não são os políticos exatamente que estão decidindo isso, não. O que eles querem? Vamos entender o Congresso. O Congresso hoje é dividido em 3 partes: liberal, socialista e centrão. Liberal. Esse grupo aí Quem decide isso daí é o sistema financeiro. é pequenininho, o menor de todos, e ele é contra a criação do aumento de impostos. Liberal. Aí ela vem aqui, ó. Olha, gente, olha o discurso do liberal, ó. Olha só, hein? Presta atenção, ó. É uma corrente política baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, em geral. Apoiam ideias como um governo limitado quanto aos poderes, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, livre mercado, democracia, secularismo, igualdade de gênero, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de empresa, liberdade religiosa. Caramba. Nossa. Que show de cores, hein? Caraca, no liberalismo. Liberais querem menos impostos, Paganismo puro. Paganismo puro, pois é. menos Estado, menos poder pro Estado, menos... Ou seja, os caras defendem literalmente uma utopia, né? Ai, meu Deus do céu. Preferência, menos estatais, não querem estatais. O nome já diz, liberais. Do outro lado. E que bom que é uma utopia também, né? Porque tem coisas aí que na prática não funcionariam bem. Não dá certo. Isso aí é como você achar que o mundo é o Walt Disney. É como você comparar o mundo com o filme da Disney que você assistiu. Do lado tem um grupo que é um pouco maior, mas também é pequeno, que são os socialistas. Os socialistas são contrários aos liberais. Eles querem mais Estado, mais impostos, mais intervenção, mais estatais, só estatais, mais cobrança, principalmente cobrança em cima de quem tem mais. Porque assim, eles... Gamer superchatei R$2. Você é mais forte do que o de Gachete. Lógico, irmão. Aqui é o super. vão ter poder e vão ter muito mais dinheiro pra gastar mais. Aí vem o terceiro grupo. Esse grupo aí é gigantesco, é o maior grupo de todos. O Centrão. O Centrão não tem ideologia política nenhuma. Ele não tá nem aí. É outra bosta. E isso aí é pior do que... O Centrão é pior do que os outros dois. Porque quando você não tem nada, se você simplesmente não fala nada, você não tem um caminho que precisa ser seguido com base na verdade, você tá no meio. Você pode ir tanto pra um lado quanto pro outro. O que que muda? Não adianta ser morno. Ou você é quente ou você é frio, irmão. Não adianta você ficar nessa de, eu tô no centro. Não.
O único centro que eu conheço que é do centro pra frente é o nacionalismo. Super São Sabichão pessoas que mandou vão pra 5 frente, reais. realmente. Me chamam de idiota por curtir Que maconha, tem uma mas chamam retórica, de genil que quem tem um fez a bomba conhecimento, atômica. Obrigado, que Deus, tem por um esta vida e a caminho vida e um que eles trem bala. preconizam que o Brasil deve seguir. Nacionalismo é daqui pra frente. Agora, você permanecer no centro e ficar ali... Eu fico aqui, ó, esperando ver o que acontece. Isso aí é uma piada, né? Nem politizado ele é. O Centrão simplesmente age segundo os próprios interesses. E como um político consegue... É por isso que tá no centrão, né? Satisfazer os próprios interesses, tendo mais dinheiro. Se o político tiver mais dinheiro, ele pode gastar mais, ele pode receber salários maiores, ele tem mais poder, mais influência, tendo um Estado maior. E como se faz isso? Cobrando mais impostos. Então hoje, dentro do grupo que forma o Congresso hoje, dentro do grupo que decidiu quantos impostos você vai pagar, a maioria quer aumentar o tanto de impostos que a população paga. O Estado receber mais e para eles terem mais dinheiro. Daniel, mas isso não tá errado? A maioria do Congresso não é da direita. Ou seja, isso daí se trata de uma manutenção dos privilégios deles. Nunca se tratou de manutenção do povo, do que o povo precisa. Do centro? Sim, é verdade. Mas só porque é de direita não quer dizer que é liberal, tá? A maioria dos políticos lá hoje não são liberais, a maioria quer mais impostos, mais Estado, mais dinheiro, mais poder e mais influência. Por isso que libera 7,5 bilhões com toda essa facilidade do mundo, assim, ó. Por quê? O governo sabe que se ele mandar mais dinheiro, vai voltar mais dinheiro, ele vai arrecadar mais, se eles aprovarem. Enquanto houver discussão sobre impostos dentro desse Congresso eleito hoje, se lembra, a maioria que tá lá dentro, quase todo mundo segue a ideia de um Estado maior, mais impostos, mais influência e mais poder. Esse é o primeiro problema que causou todos os outros problemas. O segundo, quem realmente vai pagar a conta? Porque eles deram um recado aqui que quem será? Vai pagar. Faz parte do processo, irmão. Qualquer tipo de linguagem diferente que a gente se depara, num primeiro momento, causa estranheza, mas depois melhora. São os ricos, né? Que agora até o jatinho vai pagar imposto. Antes não pagava. Gente, isso aí é cortina de fumaça. Pra você pensar que o rico vai realmente pagar, só que pro rico não vai fazer diferença nenhuma. Pessoas físicas que têm jato, agora vão ter que pagar sim impostos e PVA. Mas pessoas jurídicas que têm jato, não precisam pagar. Então o rico faz o quê? Pega o jato dele, tira da pessoa física, põe no nome da empresa. Pronto, não paga. Todas as mudanças que eles fizeram para os mais ricos podem ser contornadas facilmente. Agora, sabe qual mudança que não pode ser contornada por ninguém? Ninguém consegue fugir dela, nem o rico, nem a classe média, nem os mais pobres. Ninguém consegue fugir do imposto sobre o consumo. Mas, Daniel, o rico paga, a classe média paga, todo mundo paga. Por que você tá falando que isso vai prejudicar o mais pobre? Por um simples motivo. A reforma tributária prejudica os pobres porque ela foca em aumentar os impostos sobre consumo, certo? O rico não gasta o salário dele inteiro com consumo, não. O dinheiro que o rico recebe, só uma pequena parte desse dinheiro vai para consumo. A maior parte do dinheiro que os ricos recebem viram investimento. Ou viram patrimônio, imóveis, aplicações, renda fixa, renda variável, debêntures, não vira consumo. Mas uma pequena parte do dinheiro que ele recebe, essa sim vira consumo. Classe média, claro, uma parte maior vira consumo. Mas a classe média também não gasta tudo com consumo. E a classe mais pobre? A classe mais pobre, por outro lado, gasta 80%, 90% de todo o dinheiro deles com consumo. Às vezes gastam tudo 100% com consumo. E às vezes o dinheiro que eles recebem não dá pra consumir tudo que eles precisam. E aí no Brasil você pega o Brasil. O Brasil já é um país que tem um imposto caríssimo sobre o consumo. Aí você pega o que já é caro e aumenta. De um dos países que mais cobra imposto sobre consumo, você pega o Brasil e coloca ele em primeiro lugar, transformando ele no país que mais cobra imposto sobre o consumo do mundo. Isso aí é um recado pro mais pobre. Porque essa mudança faz diferença de verdade pra eles. O dinheiro deles vai valer menos. Por quê? Porque tudo que eles consomem vai ter aumento de imposto. Ah, Daniel, mas você é contra a reforma tributária? Não sou contra. Essa reforma tem pontos positivos, ótimos. Um deles, simplificou. A reforma trouxe simplificação, trocou vários impostos por um só. Eu sou a favor de simplificação. Também sou a favor de impostos. Impostos são bons, são importantes, fundamentais para a sociedade. Os impostos viram saúde, educação, infraestrutura, segurança. Imposto foi feito para melhorar a vida das pessoas. Mas tem uma maneira melhor de reformar a tributação. Tem uma maneira melhor de reformar o jeito que o Brasil cobra imposto, sem precisar montar em cima do pobre e das pessoas mais necessitadas. Como se faz isso, Daniel? Cobrando impostos da mesma maneira que os países desenvolvidos cobram. E quando você olha para a gestão dos países mais desenvolvidos do mundo, aí você entende que se o Brasil quiser melhorar, tem que mudar. Qual que é a principal diferença, Daniel, entre a maneira que o Brasil cobra impostos e a maneira que os países desenvolvidos cobram impostos? Duas. Primeiro, os impostos sobre as empresas. E segundo, a cobrança de impostos é sobre a renda e não sobre o consumo. E como que resolve esses problemas? Vamos no primeiro, impostos sobre empresas. Notícia. Imposto sobre empresas no Brasil é maior do que de todos os países desenvolvidos. O Brasil está em segundo lugar, como o segundo país que mais tributa empresas no mundo inteiro. Qual que é o problema? Mais imposto. Não é assim. Se a tributação é alta, uma alta tributação gera falta de caixa. Falta de caixa gera falta de investimento, que gera uma queda dos empregos. Nos países desenvolvidos, os impostos sobre as empresas são baixíssimos. E os impostos que os donos das empresas pagam sobre a renda dos donos, aí sim são altos. Sabendo. Exatamente. É a política que o Ciro Gomes queria praticar, inclusive, que estava no projeto nacional dele. Não sei se alguns de vocês leram
Eu falei pra vocês lerem, né? Que é tributar. Só o Brasil, patético, não tributa os super ricos. Não tem tributação. É como eu falei pra vocês da Petrobras. Os caras vão lá, eles têm um lucro trimestral de bilhões e simplesmente não pagam nada. Aqui, nesse país, é só o pobre que se ferra. Pobre e classe média. Ó, se lasca. Tem que tributar. Não tributa. É farsa, é fraude. Brasil não governa. Brasil é isso, cara. Brasil governa pro sistema financeiro e pros especuladores. Para aqueles que são mega ricos. Esses caras estão confortáveis, estão no lugar certo. Eles aplicam o dinheiro deles, compra patrimônio, compra isso, compra aquilo, aplica dinheiro a todo momento, porque a taxa de juros é alta, especula. É uma maravilha. Que sobre a renda é alta e da empresa é baixa, o dono não tira o dinheiro da empresa. Porque se ele tirar, uma grande parte vai pro governo. E em vez de tirar, ele deixa o caixa lá e reinveste tudo na empresa. E aí, com impostos baixos, sobra muito mais caixa para abrir novas filiais, comprar mais máquinas, expandir os negócios, contratar novos funcionários. É, os ricos também. Só os super ricos que não, né? Gerar novos empregos, e isso aí... Super rico no Brasil já é considerado uma pessoa que assim, ele tem milhões já de patrimônio de dinheiro. Essas pessoas, eles estão no lugar certo. Eles estão aqui, especulam e fazem muito dinheiro em cima dessa situação, com essa taxa de juros alta. Movimenta a economia, gera emprego, gera renda. Essa tributação aí, né? Pra maior parte, coloca aí, pra 90%, 95% da população, é isso aqui, ó. Se lasca, vocês entenderam? Lembra quando eu citei pra vocês do exemplo do castelinho de areia? O Brasil é assim, ó. Você tem 20 crianças brincando num parquinho. Esse parquinho tem areia. Imagine que 95% dessa areia fica apenas para dessas 20 crianças, apenas 2 crianças, 2 ou 3 crianças estão brincando com 95% dessa areia. As outras 17 estão brincando com os 5% que restou. Brasil é isso. Tipo, não dá. Não tem jogo, entendeu? Os Estados Unidos, por exemplo, várias empresas bilionárias como a Amazon e a Uber operam todo mês no prejuízo. Os donos não tiram R$1 da empresa. Todo o dinheiro que eles ganham é reinvestido dentro da empresa em crescimento, expansão, contratação. E mais uma coisa, os impostos baixos atraem empresas do mundo inteiro para dentro do Brasil. Se elas verem que o Brasil é uma terra próspera para empresas, empresários do mundo inteiro vêm e ou criam as filiais no Brasil ou trazem a empresa para o Brasil, o que vai gerar mais renda, mais emprego para toda a população. Porém, se impostos forem muito altos, exatamente do jeito que é hoje, várias empresas vão morrer antes de começar. A morte de CNPJ aqui no Brasil é gigantesca. Gigantesca, cara. A Ford vazou. A própria Ford, velho. A Ford foi embora, cara. Porque o empresário fica sufocado com tantas guias de impostos, com a alta carga tributária. Tudo isso contribui para a morte da empresa. E as empresas internacionais de fora do Brasil não abrem filiais no Brasil e não vêm no Brasil. Por quê? Porque a operação daqui dá prejuízo. Até empresas que estão aqui saem do Brasil porque os impostos estão dando prejuízo. Esse foi o caso da Ford aqui no Brasil alguns anos atrás. Imagina quantos empregos foram perdidos. Os países desenvolvidos resolveram o problema de uma maneira muito simples. Eles conseguem aliviar os impostos das empresas e ao mesmo tempo arrecadar muito dinheiro em cima dos mais ricos de uma maneira muito mais simples. Como, Daniel? Mudando a forma. Exatamente isso, Calil. Excelente comentário. De cobrar os impostos. A maioria dos países envolvidos cobra os impostos sobre a renda e não sobre o consumo, como faz o Brasil. Isso aí é uma coisa tão simples de fazer. Um presidente preocupado com a população faz isso daí, ó. Assim, ó. Ó o que falta, ó. Falta a figura do presidente nacionalista e falta a caneta na mão dele, ó. Só que é aí que tá o problema. Não vai chegar um presidente nacionalista, não vão dar a caneta pro cara. Ele não vai ter liberdade pra fazer. Vai ser corrompido. Se não for corrompido, não vai ganhar. Não vai assumir. Não adianta. Olha, por exemplo, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, arrecada 44% dos impostos totais em cima da renda. No Reino Unido, 38% dos... Tá aí, ó. As melhores práticas internacionais, ó. Olha os países desenvolvidos como que é totalmente diferente. Impostos totais arrecadados vêm da renda. Enquanto no Brasil, apenas 21% dos impostos vêm da renda. E aí, ao mesmo... Olha lá, ó. Tá aí uma diferença interessante, ó. Brasil e Estados Unidos, ó. 44% dos impostos da renda. Brasil, 21%. Estados Unidos tá pegando o dobro. Os caras lá pegam o dobro. Ao tempo, somente 18% do total de impostos que os Estados Unidos arrecada vem do consumo. Na França, 25%. Reino Unido, 30%. E no Brasil, 44% dos impostos vem do consumo. Olha a inversão. Que tá muito pobre também, a população tá na pobreza. Aí agora, olha a comparação do Brasil com a Argentina, que tá esfacelada. E o Brasil tá indo pro mesmo caminho, ó. Exatamente, é quase que a mesma coisa. O Brasil tá indo por esse caminho. 52% vem 52% na Argentina. do consumo. No México México. também está pobre.
Os países estão pobres. Onde o neoliberalismo impera. É o caminho que o Brasil tá indo. Dr. Enéas falava desde a década de 80, se continuar assim, nos tornaremos a Argentina. Por que não nos tornamos ainda uma Argentina da vida? Porque o potencial de riqueza do Brasil é, meu Deus, 1 milhão de vezes maior do que o da Argentina. Esse país aqui, pra ele ser esfacelado como um todo, e a gente ficar 100% dependente mesmo do sistema, ó, vai tempo. É um processo que leva tempo pra acontecer. Só que a gente tá caminhando exatamente pra isso, e estamos avançando rápido. 54% vem do consumo. E mesmo esses países que estão arrecadando a porcentagem maior sobre o consumo, mesmo lá, eles ainda estão cobrando impostos mais baixos e mais baratos em cima do consumo do que aqui no Brasil. E quando você olha para os outros impostos, os impostos que os ricos realmente pagam, além do imposto de renda, em todos os países envolvidos, eles são maiores. Por exemplo, nos Estados Unidos, 12% dos impostos vem das propriedades. No Reino Unido, 12% dos impostos vem das propriedades. No Brasil, 6%. Você achou mesmo que a área foi feita para aliviar os mais pobres e cobrar dinheiro dos mais ricos? Não foi isso que aconteceu. Por que não, Daniel? Porque o verdadeiro imposto que o rico paga, que é o imposto sobre renda, propriedades, investimentos, contribuições sociais, esses aí que não tem como o rico fugir, receberam pouca, ou melhor, quase nenhuma atenção. A reforma tributária, do jeito que ela tá, é uma receita pro Brasil ficar pobre no longo prazo. Por quê? Porque as empresas e as pessoas mais pobres vão ficar lotadas de impostos. O dinheiro do mais pobre vai perder o valor e o Que vai ter de empresa que vai fechar ainda mais daqui pra frente? Pelo amor de Deus, né? Estamos lascados. Estado continua montado em cima de quem ele realmente devia ajudar. Vou encerrar esse vídeo com a frase do Olavo de Carvalho. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? Exato. Bacana. Vídeo bom. Esse vídeo aqui que ele fez foi bem informativo, legal. Falou bastante coisa correta aí.